Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Mensagem de Fernando Pessoa. Como eu acho que vocês sabem, Fernando Pessoa é um dos grandes nomes do modernismo em Portugal. Em 1915, junto com Mário de Sá Carneiro, ele fundou a revista Orfeu, que é um dos marcos, na verdade, é um marco do modernismo português. Então, enquanto aqui no Brasil o modernismo oficialmente só começou em 1922, em Portugal já começou em 1915. Fernando Pessoa não se contentou apenas em criar poemas, ele criou também poetas. Então, há a poesia em que ele assina como o próprio Fernando Pessoa, que a gente chama de Fernando Pessoa ortônimo, e há aquelas em que ele assina com os seus heterônimos, como Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Ele criou inclusive biografias para esses poetas, digamos assim, e estilos. Aqui estamos diante de Fernando Pessoa, ortônimo, com o único livro em língua portuguesa que ele publicou em vida, que é o Mensagem. E a escrita da mensagem, gente, foi todo um processo de anos. Foi escrito entre 1913 e 1934, que é o ano de sua publicação oficial. O título do livro não era para ser mensagem, era Portugal, mas Fernando Pessoa mudou de ideia. Por que ele escolheu mensagem? Porque mensagem é o anagrama de uma frase da Eneida, uma frase latina da Eneida de Virgílio. Mens agita-te molem, a mente move a matéria. Essa expressão, gente, era usada por filósofos estoicos. E no que eles acreditavam? Esses filósofos estoicos da Grécia e da Roma antiga acreditavam que um princípio divino ordenava e governava o universo. Aqui estamos diante de uma epopeia moderna. E por que ela é diferente das epopeias tradicionais? Ela é diferente porque ela apresenta uma visão mística, uma visão subjetiva de Portugal desde seu surgimento. Então, ela não se preocupa apenas com fatos históricos, mas com todo um misticismo. Mensagem vai recriar então essa história heróica do povo português, centrada não numa visão histórica, mas espiritual e messiânica, o que vai se destacar principalmente no mito sebastianista, que eu ainda vou explicar para vocês, tintim por tintim, o que é esse mito sebastianista. Essa realidade mística que vai romper com fatos históricos, gente, estabelece, digamos, um futuro messiânico, o futuro do passado, como o próprio Fernando Pessoa chama. E o que seria futuro do passado? Um futuro que vem de um passado glorioso de Portugal, que vai ser construído com a volta de Dom Sebastião. Mas o que esse mito sebastianista? Quem é esse Dom Sebastião? Dom Sebastião foi um rei português lá do século XVI e ele subiu ao trono aos 3 anos de idade apenas, mas governou aos 14. E ele era assim, de uma fé muito fervorosa, um cristão muito fervoroso e por ser muito jovem, imprudente também. O que ele queria? Recuperar territórios perdidos de Portugal. Para isso, o que ele fez? Organizou uma cruzada e foi em luta da recuperação desses territórios. Só que perdeu a batalha de Alcácer Quibir e seu corpo não foi encontrado, simplesmente desapareceu.
Diante disso, foi em consequência disso que Portugal acabou caindo sob domínio espanhol e assim saiu de uma nação gloriosa para tempos muito difíceis. Assim criou-se o mito sebastianista, de que em algum momento esse Dom Sebastião retornaria e traria novamente glória ao país português. Aqui no livro teremos muitas referências aos Lusíadas, muitas mesmo, eu vou destacar várias para vocês quando a gente for entrando mesmo na obra. Referências à busca do Santo Graal, empreendimento do rei Arthur e seus cavaleiros. Teremos poemas curtos com estrofes de diferentes tamanhos, versos rimados e com métricas diferentes. Em Mensagem, temos 44 poemas e eles são divididos em 3 grandes partes. A primeira é o brasão, a segunda, Mar Português, e a terceira, o Encoberto. A primeira parte, por sua vez, o brasão, se subdivide em 5. Gente, aqui realmente Fernando Pessoa vai criar um brasão para Portugal, como eu vou deixar aqui na tela para vocês observarem. Esse brasão criado por Fernando Pessoa aproxima-se do escudo de Portugal, só que os dragões foram substituídos pela figura do grifo. A primeira parte vai representar a ascensão do país, a segunda o apogeu e a terceira o declínio. Vamos nos aprofundar nessa primeira parte, então? Nela faz-se referência ao nascimento do Império Português e os seus fundadores serão retratados como heróis míticos. A epígrafe do livro, e cada parte também vai ter uma epígrafe, mas a do livro como um todo são todas em latim. Benedictus Dominus Deus, Noster quidet nobis signum. Bendito seja Deus nosso Senhor por nos ter dado o sinal. A epígrafe da primeira parte é bellum sine bellum. Guerra sem guerra. Temos aqui um paradoxo, um oxímoro, uma contradição de ideia. O ideal lusitano de se conquistar as coisas por meio da paz, não pela guerra. Essa primeira parte, o brasão, se subdivide em 5, como eu disse. Quais são essas 5 partes? As partes realmente que compõem esse brasão criado por Fernando Pessoa. Então, os campos é a primeira, os castelos a segunda, as quinas a terceira, quarta coroa, quinto timbre. Os campos possuem 2 poemas, o dos castelos e o das quinas, que é o campo onde ficam os castelos, o campo onde ficam as quinas. O dos castelos é o poema que abre o livro. Vamos lê-lo juntos? A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito e em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, esse diz Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Observem aqui que nós temos estrofes irregulares, cada uma tem um número de versos diferentes. 11 deles são decassílabos e apenas um não é. O que nós observamos aqui de conteúdo, gente, está ocorrendo a personificação de Portugal. Esse país está sendo personificado como um rosto de mulher, o rosto feminino da Europa. Esse rosto olha o Ocidente como uma esfinge que pode despertar a qualquer momento. Viram o futuro do passado que eu mencionei com vocês?
Gente, isso representa o Quinto Império. Portugal é que seria esse Quinto Império, ou será esse Quinto Império, recuperando todos os territórios perdidos e a glória, e tendo na verdade uma glória ainda maior que no passado. Segundo o poema das quinas, os deuses vendem quando dão, compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Baste a quem basta o que lhe basta, o bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e filho o ungiu. Esse é o segundo poema da primeira parte, Os Campos, que está na primeira parte do livro Brasão, que nós observamos aqui. Observem esse jogo de palavras, baste, basta, basta, bastante, bastar. Fica claro aqui no poema, gente, que a glória tem preço e que o homem glorioso não se satisfaz com um pouco. Ele quer mais do que a vida lhe oferece. Esses são os dois poemas dos Campos. Aí nós vamos para os Castelos, que é a segunda parte do brasão. São 7 castelos, no entanto temos 8 poemas, porque os 7 castelos é dividido em 2, é dividido entre um casal. Gente, os castelos do brasão seriam o quê? Seriam as pedras essenciais da nação. E aqui Fernando Pessoa vai trazer nomes que foram importantes para a formação da história de Portugal. Primeiramente, Fernando Pessoa traz Ulisses, que é aquele herói mítico mesmo, da Odisseia de Homero. Então, baseia-se aqui no mito de que ele teria sido um dos fundadores de Portugal. E já no início dele, nós temos um paradoxo, um oxímoro. O mito é o nada que é tudo. Então, o mito, ele é muito importante, aparentemente ele não é nada, mas quando as pessoas acreditam nele, ele passa a ser tudo. Depois, nós temos o segundo se referindo ao Viriato, que é um herói celta que lutou contra os romanos. Ele defendeu um território chamado Lusitânia, que hoje é onde está Portugal. E aqui vai aparecer claramente a divisão entre memória da alma e memória do corpo. A memória do corpo pode esquecer coisas que a memória da alma se lembra. O terceiro castelo é o castelo do conde Dom Henrique. Inicialmente mostra-se aqui um destino involuntário, um destino nas mãos de Deus. Mas ao erguer a espada, esse Dom Henrique funda as bases do que seria a pátria. O quarto é composto pela esposa do Dom Henrique, a Dona Tareja, e vai apresentar uma idealização da figura materna. Ela é mãe de grandes reis e avó de grandes reis. Foi ela que deu origem a Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal e iniciou a dinastia de Borgonha. É importante dizer que aqui no livro nós teremos muita polifonia. O que é polifonia? As coisas sendo contadas por diferentes vozes, por vários narradores, vários líricos aqui no caso. No próximo castelo, que é o castelo exatamente do Dom Afonso Henriques, nós teremos um monólogo, nós teremos a fala do Afonso Henriques, a voz vai ser dada para ele. E aqui ele vai se dirigir a seu pai. Vamos ver esse poeminha aqui? Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa, dá-nos exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam. A bênção como espada, a espada como bênção. Alguns críticos acreditam que o Afonso Henriques está se dirigindo a Deus, mas também podemos considerar que ele está se dirigindo a seu pai, que foi um grande cavaleiro, e ele está pedindo força
para evitar que novos infiéis vençam os portugueses. O sexto, Dom Diniz, já muito conhecido de vocês, que era aquele que escrevia muitas cantigas, famoso por suas cantigas de amigo, foi ele quem mandou plantar o pinhal de Leiria, que forneceu madeira que seria usada para as grandes navegações. Ou seja, madeira que seria usada para a produção das caravelas. E o sétimo, dividido em duas partes, temos Dom João I e a Dona Felipa de Lencastre, que são casados e tiveram, assim, muitos filhos. Tiveram 8 filhos. O casamento foi um acordo político entre Portugal e Inglaterra contra espanhóis e franceses. E a Filipa chega a ser comparada, gente, aqui no poema, com a Guinevere. Já as quinas, terceira parte, a primeira grande parte, brasão, do livro Mensagem, vai trazer pra gente as 5 quinas, que são que vão representar, digamos assim, aqueles que consolidaram o Império Português. Os 5 homens que serão aqui retratados representam as chagas de Cristo. Então, houve sofrimento para que glórias fossem conquistadas. Eles serão vistos como mártires. Nesses 5 poemas haverá polifonia, então haverá vozes dessas pessoas que estão sendo homenageadas e eles são considerados heróis por terem lutado em nome do cristianismo. O primeiro que aparece aqui é o Dom Duarte, que foi o 11º rei de Portugal, e ele assim assumiu o trono muito jovem, com apenas 14 anos, e ele não se sentia assim capaz em governar um país com uma espada. Ele era um homem da arte, mesmo assim ele considera que ele cumpriu bem o seu papel. Aqui então está sendo dado voz a essas pessoas. A segunda quina é representada pelo Dom Fernando, infante de Portugal. Ele era irmão de Dom Duarte, ele ficou 6 anos como prisioneiro, gente. Pediram um resgate muito alto para ele, né? Que seria devolver Celta. O rei se recusou e o Dom Fernando foi executado. A terceira quina é a de Dom Pedro, regente de Portugal. Ele governou por 10 anos após a morte de Dom Duarte e até o seu sobrinho completar a idade suficiente para governar. Seu sobrinho Dom Afonso. Só que o que aconteceu? Quando esse Dom Afonso assumiu o poder, houve uma série de intrigas. Houve gente dizendo que esse Dom Pedro aqui queria armar uma rebelião e tirar o poder do sobrinho. Então, Dom Pedro acabou sendo executado pelo sobrinho que achou que ele queria lhe tirar o trono. A quarta quina é Dom João, infante de Portugal, mais um filho da Filipa, mas que não teve tanto destaque na história portuguesa. A quinta é o Dom Sebastião, gente. Aquele que eu mencionei. Então, olha, é a primeira vez que o Dom Sebastião realmente está aparecendo aqui no livro. Gente, aqui mostra, então, as palavras na boca do Dom Sebastião. Vamos ler esse poema? Louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Aqui o próprio rei Dom Sebastião, como eu disse para vocês, um rei muito jovem, apresenta-se como louco, mas no sentido assim, de quem busca sonhos de difícil realização. É com ele que se fecha o ciclo das conquistas marítimas. Então, depois de ter vivido um período muito bom, Portugal vai viver um período muito difícil. Quando ele desaparece lá na Batalha de Alcácer Quibir
e Portugal vai ficando cada vez pior, fazendo surgir o mito sebastianista, gente, a terceira parte vai ser sobre isso, sobre esse mito sebastianista, sobre esse Dom Sebastião que pode voltar a qualquer momento e trazer glória ao povo português. No poema, o próprio rei Dom Sebastião mostra que o que ele fez foi insensato, mostra que ele foi impossível ao deixar o trono para ir guerrear. A quarta parte, a coroa, que é a quarta parte do brasão, tem apenas um poema, e essa coroa não vai ser dada a um rei, não, vai ser dada a um plebeu, a Nuno Álvares Pereira. Então aqui, Fernando Pessoa consegue mostrar pra gente a construção do caráter de alguém, e não aquilo como uma herança. E esse Nuno Álvares Pereira foi um dos maiores generais portugueses, derrotou os castelhanos. Fernando Pessoa vai colocar em suas mãos a Excalibur, então a espada mítica do rei Arthur. E ele vai ser, inclusive, gente, canonizado. Vai ser considerado um santo. Então a coroa não é ocupada por um rei, é por um homem que virou santo. E o timbre, a última parte dessa primeira parte, brasão. O timbre, gente, é o grifo. O grifo é uma mistura de leão e águia, representando ar e terra, divino e humano, força e sabedoria. O grifo, então, vai ser dividido em 3 poemas, 2 com asa, 2 representam as asas e 1 representando a cabeça. A cabeça do grifo é reservada ao infante Dom Henrique, que é aquele que concebeu o Império Marítimo Português. É um poema bem curtinho, de apenas 5 versos. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Os 3 homens que serão apresentados aqui nessa parte do grifo são os responsáveis pelas navegações portuguesas. Depois nós temos, representando uma asa, Dom João II, que é o sobrinho neto do infante Dom Henrique. A sua prioridade foi descobrir o caminho para as Índias. Já nesse poema vai aparecer uma referência ao Cabo das Tormentas, que no livro vai ser personificado como um mostrengo, enquanto lá nos Lusíadas o Cabo das Tormentas também é personificado, mas da figura do gigante Adamastor. E são os portugueses que vão ultrapassar esse Cabo das Tormentas e passar a chamá-lo de Cabo da Boa Esperança. A última asa do grifo é do Afonso de Albuquerque e coube a ele obedecer às ordens de seu rei e realizar as conquistas para consolidar o Império Português no reino de Dom Manuel.